Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje tô aqui pra comentar o tal anime da Netflix original, um anime de The Witcher, ou pelo menos é assim que a Netflix tá apresentando essa nova animação, um filme de anime que é tratado como um spin-off dentro desse universo de The Witcher que a Netflix já tá trabalhando, né, com a série, que inclusive volta agora, live action, em dezembro, com o Henry Cavill e o que todo mundo já tava hypando desde o início. Só que esse spin-off aqui, na verdade, ele tem ligação com a série, é do mesmo universo, inclusive conta a história de um personagem importante que quem, por exemplo, conhece os jogos também já ouviu falar dele, que é chamado de Vesemir e que tá confirmado para a segunda temporada de The Witcher em dezembro, então já serve de um pré-hype e aprofundamento de um personagem que você vai ver depois, mas sem tomar tempo de tela da série para explicar ele. E vai funcionar como um material extra que talvez, inclusive, dê mais substância e conteúdo para o que a gente vai acompanhar na segunda temporada. Não vou comentar com spoiler, nada explícito, mas vou dizer o que eu achei, situando vocês, caso não tenham assistido, do que esperar desse filme chamado The Witcher Lenda do Lobo, ou The Witcher Nightmare of the Wolf em inglês. Se você já assistiu, inclusive, deixa aqui embaixo seu comentário, quero saber se você curtiu ou não. Se quiser acompanhar mais conteúdos como esse, se inscreve aqui no canal depois. Então, pra começar, assim, já de cara, assim, gostei muito e muito mais do que eu imaginei que gostaria. Apesar de se tratar como anime, né, dizer que foi um filme elaborado no formato anime, com inspirações nesse gênero, que é da animação japonesa, essa é uma história produzida pelo estúdio Mir, que também produziu A Lenda de Korra, um estúdio sul-coreano. O diretor também é sul-coreano, e eu vou tentar ler o nome dele, me desculpem, provavelmente falarei errado. Hwang Il-hang, ou esse nome que tá aqui, e o roteirista dos Estados Unidos, e um nome igualmente, aparentemente, não tão fácil de dizer também, tá aqui na tela. Então a gente vê que a produção não é de um anime, mas eles colocam esse nome geralmente também por questões de marketing, não vou me aprofundar nesse tipo de detalhe, nomenclatura, não importa nesse momento desse vídeo. Mas o filme em si tem 1h20 mais ou menos, é uma história bem compacta, sem enrolações, e se aprofunda no passado de Vesemir, ou para muitos, simplesmente aquele que é conhecido como o mentor mais tarde de Geralt de Rivia. Só que aqui a gente pega a origem desse mentor. E vai ter Geraldão nessa história, o bruxão que todo mundo tá acostumado na história lá do live action, na série, nos jogos. Então, vai e não vai. Existe um vínculo explícito ao mesmo universo, essa origem vai influenciar também no futuro do Geralt, você vai entender isso melhor no finalzinho do filme, mas vínculo explícito mesmo com o Geralt só no fim do filme, quase como um easter egg pra você ficar no hype pro que vem aí em dezembro, agora sim, com Geralt. Esse filme é focado no Vesemir, mas nem por isso ele deixa de ser interessante, muito pelo contrário, porque só em 1h20 há um aprofundamento muito interessante nesse universo de The Witcher, inclusive tratando mais e com mais detalhes sobre a origem dos bruxos, a criação, o treinamento, pelo que eles passavam, dificuldades, por preconceitos da sociedade em si e até por problemas, defeitos, digamos que no centro dessa organização. Sobre o Vesemir em si, o que é interessante é que a gente tem uma visão diferente daquele que era o mentor. A gente pega a história dele desde novinho e a história dele vai servir para nos situar em várias dessas curiosidades e problemas e conflitos desse universo. E ele vai surgir como um garoto pobre, com grandes sonhos, mas que por algum motivo se transforma num bruxão, e mesmo como esse bruxo, ele ainda vai lidar com outros traumas. É uma história sofrida e que no fim, quando termina de construir esse personagem, você gosta muito dele, porque ele é extremamente carismático, o roteiro fez isso muito bem, é um personagem que você gosta. Em certos pontos me lembra um pouquinho o humor dos protagonistas, por exemplo, ou do Belmont, na verdade, de Castlevania. É, inclusive, esteticamente, em roteiro, eu diria, algo bem próximo do estilo que a gente já tinha nessa outra animação da Netflix, mas universos bem distintos, ou pelo menos diferentes em grandes pontos. Mas você também se compadece, você sofre, você fica enfurecido junto com o Vesemir. Eu terminei querendo saber mais dele, então isso gera um hype não só para você entender quem ele é e o que ele fez depois, mas o fim, como eu disse, vai ter um
easter egg, um gancho para você também querer entender como foi a relação dele com o Geralt. O filme faz muito bem o papel de ser um spin-off e promover a série que ainda é o carro-chefe desse universo produzido pela Netflix. Não é uma história necessariamente focada em mocinhos e vilões, é um universo que trata de forma meio cinzenta de todos os personagens, mais uma vez volta a pincelar a questão dos elfos, de como existiu uma limpeza de todas as criaturas que eram consideradas estranhas, como nesse universo geralmente se procura um monstro para atacar, como o ser humano principalmente, né, o humano desprovido de qualquer, entre aspas, monstruosidade explícita, fica caçando os seus inimigos, e isso é um fluxo eterno, independente dos erros que os outros também cometam. Só que o filme, ele abre de uma forma assim muito chocante. Não diria que é uma animação, apesar de ser um desenho para crianças, porque não dá 5 minutos, sei lá, logo no comecinho, nos instantes iniciais, a gente é embalado com uma música, aquele clima meio RPG, música de bardo, aí você vê quem tá cantando, a história parece que vai falar de um conto X e negócio estrambelha todo, dá tudo errado e tem muito gore. Não é só aquele tipo de história que voa tinta vermelha pra tudo quanto é canto, sangue, não. Tem vísceras, tem cenas explícitas de coisas acontecendo, então dá graficamente também um peso para essa história, que para quem é mais jovem, quem é sensível, não necessariamente vai ser bem legal. Mas transforma esse universo, mais uma vez, em um ambiente brutal. É difícil de sobreviver, seja você um ser humano, um elfo, uma feiticeira ou um bruxo. E antes que eu me esqueça, o áudio original é em inglês, mas sim, deixando o conteúdo ainda mais acessível, temos novamente dublagem em português, então se você quiser, também tem essa opção. Para quem quer saber um pouquinho mais sobre semelhanças ou ligações desse universo com o que é produzido na série de The Witcher, o que o diretor disse em entrevista recente foi que ele se inspirou principalmente no visual da série para criar o visual, os designs de cenários, de personagens e roupas nessa história no filme, né, da Lenda do Lobo. E isso fica muito bom porque há uma coerência, por mais que seja uma animação e uma série live action, é legal que esses universos se conversem, até porque os roteiros eles parecem ser feitos para terem um vínculo. Então existe inspiração nesse material que já está sendo produzido. Aliás, a showrunner da série também produz essa animação, então tem esse cuidado de manter uma homogeneidade nos projetos, ainda que separados e esteticamente diferentes. A trilha sonora, que é muito boa nesse filme, também lembra o que a gente já tem em The Witcher na série, por consequência também nos jogos. As criaturas são inspiradas no que a gente já tinha, mais elevadas também a outro patamar, e aqui chegamos num ponto muito interessante. Há cenas de luta muito boas, muito bem coreografadas, principalmente um grande ápice lá no fim. Aliás, assim como a série também se baseou bastante no material original, nos livros de The Witcher, que deixo claro que não li, aqui o diretor também afirmou que há inspirações no material original, nos contos, para fazer essa história da Lenda do Lobo, filme, né, o filme de anime, a animação. Isso porque a série não consegue adaptar e abraçar todos os detalhes do universo, e aí na animação também há um certo tom de liberdade maior para você inovar. Ele mesmo comentou, o diretor, que num live action, por serem atores atuando, ser mais difícil você suspender a descrença das pessoas, fugir um pouquinho do padrão estético, com a animação ele pôde voar muito mais longe. Por isso que a gente tem de novo graficamente coisas absurdas, mais absurdas no sentido positivo, pelo menos pra mim. A história é curta, porém intrigante, ela surge com um personagem que desenvolve muito bem, é uma história de origem, mas uma história de origem que se conclui nela mesma, se conclui de novo num ambiente bem dramático, com viradas que vão fazer o seu coração ficar bem apertado, não diferente de como acontece em várias situações já em The Witcher, se você já estiver familiarizado com o ambiente em si, seja em qual formato for, né? Nos livros, que eu não conheço, ou nos games, e na própria série, que já saiu a primeira temporada. Sendo muito honesta, eu posso ser um pouco tendenciosa, eu gosto de filmes de animação, mas eu gostei muito da linguagem desse filme em si, porque muitas vezes essa
dessas histórias que adaptam outras, elas pecam simplesmente por tentar abraçar demais um universo que é riquíssimo e ficar uma farofa de referências que não leva a lugar nenhum, ou deixa o material sem explicar muitas coisas, pensando que quem tá assistindo já tem referências anteriores. Aqui é muito didático. Você sequer precisa conhecer qualquer coisa do ambiente de The Witcher para entender o que tá rolando nesse filme. Ok, há elementos, há certas coisas, há easter eggs de personagens que já apareceram antes, como o próprio Geralt, que eu disse que tem esse vínculo mais explícito ao fim do filme, ou Fila Vandrel, que é um personagem que já aparece também na série e tá aqui em outro contexto, de outra forma, interagindo com outro personagem, mas o ambiente se fecha nele mesmo. Talvez quem não tem referências anteriores não entenda profundamente o que tá acontecendo, o que os bruxos ficam tomando pra dar um upgrade ali na força deles, que coisa esquisita, mas essas são perguntas que não necessariamente estragam a experiência. Eu acho que é um filme que tem tudo pra vender e, de novo, pra promover a série em si, que com certeza é o objetivo principal da plataforma para estar investindo nesse tipo de spin-off. Para mim, deu muito certo. Assim como em Castlevania, eu também gosto muito do design de cenários, é tudo muito detalhado, deixa o ambiente extremamente rico. Também gosto do design de personagens, mas principalmente em relação a figurino, né, as roupas. Eu acho tudo muito bem feito. Não sou tão fã do design de personagens no rosto, porque eu acho que fica um estilo meio cartoon, sabe? Que é meio flat, não tem tantas sombras, tantos detalhes, mas nada que estraga a experiência. Nesse caso, é só uma questão de preferência. Como eu disse, as cenas de ação, e tem um grande foco em uma grande ação no final, mas há outros momentos diluídos desde o início, literalmente, desse filme, tá tudo muito bem dirigido, você entende o que acontece. No momento que há um ápice, que há vários personagens lidando com a mesma situação caótica, você consegue entender o que está acontecendo, e se por acaso você ficou confuso, era porque a animação quis deixar confuso. Você vai entender se você tiver assistido, ou no futuro, quando você assistir. Essa frase minha vai fazer mais sentido. História interessante, bem desenvolvida, personagem principal Vesemir extremamente carismático, mostrando um lado que não foi mostrado nas outras mídias, não explicitamente. O mentor, que agora a gente pôde ver suas fragilidades, como ele passou por diversas situações bem complicadas e como isso alterou inclusive o próprio futuro do Geralt. Vale a pena? Vale. É super rápido. Recomendo com certeza. Foi uma grande surpresa pra mim, mas quero saber pra vocês. Esse foi um vídeo basicamente sem spoilers da minha opinião desse filme, porque recentemente foi lançado, mas se você já tiver corrido pra assistir, cabe num pedacinho do seu dia, tenho certeza. Me conta, você gostou? Você se surpreendeu? Você conhecia o material original ou não? Inclusive, como curiosa, se você conhece os livros de The Witcher, teve muita inspiração mesmo? Mudou bastante coisa? Olha, mudando ou não, como pessoa completamente leiga em relação aos livros, acho que funcionou muito bem. Lembrando que na descrição tem link da minha lojinha com estampas exclusivas e quadrinhos também, além de ter também link da Amazon de associada para você encontrar promoções de mangás, de livros, e comprando qualquer coisa na promoção com frete grátis, aproveitando tudo da Amazon por esse meu link, você ainda me dá uma pequena comissãozinha e me ajuda muito. Espero vocês em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!